Bom, hoje eu irei apresentar o serviço de mensageria em nuvem da Amazon, o Amazon Simple Queue Service, né, mais conhecido como SQS. Eu vou mostrar como essa ferramenta revoluciona a comunicação entre sistemas distribuídos com exemplos reais. Então, o que é o Amazon SQS? O Amazon SQS é um serviço que cria filas de mensagens para ajudar partes diferentes de um sistema a se comunicar sem depender diretamente uma da outra. Ele elimina toda a complexibilidade de gerência da infraestrutura de mensageria, né, oferecendo filas ilimitadas com entregas confiáveis e seguras. Nós temos dois tipos, que são o tipo Standard e o FIFO. E quais os problemas que o SQS resolve? Nós temos o acoplamento de sistemas, onde ele desacopla componentes de aplicação, permitindo que evoluam independentemente, sem dependências diretas entre os serviços. Picos de demanda. Absorve variações de tráfego, protegendo sistemas back-end de sobrecarga durante picos inesperados de requisições. Perda de dados. Garantindo a entrega das mensagens com redundância, né? Evitando perda das informações críticas entre as falhas de sistema. Complexidade operacional. Elimina a necessidade de provisionamento, configurar e manter servidores de mensageria, reduzindo custos operacionais. Arquitetura e funcionamento. Então aqui nós temos os produtores, né, que é quem vai enviar aquela mensagem. Pode ser um aplicativo, pode ser um site. Nós temos a fila SQS ou o serviço SQS, né, que é a fila propriamente dita, que é onde serão armazenadas as mensagens. E nós temos os consumidores, né, que podem ser servidores ou outras funções da AWS, como a AWS Lambda, que são os serviços que irão pegar essas mensagens e vão processar. Aqui nós temos o produtor, que é quem envia aquela mensagem para o SQS. Nós temos então o Amazon SQS, que é o serviço de filas, onde serão armazenadas aquelas mensagens. Nós temos ainda o serviço de segurança, que é onde é criptografado todas aquelas mensagens. E logo após nós temos o consumidor, que é quem vai receber aquelas mensagens e irá processá-las. Então agora eu vou falar sobre os tipos de fila SQS, onde nós temos dois tipos, a Standard e a FIFO. Então falando da primeira, que é a fila Standard, o seu funcionamento, as mensagens são entregues com alta velocidade e vazão. A ordem das mensagens aqui não é garantida, apesar de geralmente ela manter uma ordem. Pode entregar a mesma mensagem mais de uma vez. Então, quando que eu devo utilizar esse tipo de mensagem? Esse tipo de fila? Quando a velocidade e a escala máxima são mais importantes do que a ordem e a duplicação exata. Um exemplo prático é o sistema de notificação de promoções de um app de e-commerce. Se você recebe duas vezes a mesma notificação, não há problema. A ordem das notificações não é crítica, precisa enviar milhões em segundos. O segundo tipo é a fila FIFO. Então, o funcionamento, a ordem das mensagens é rigorosamente garantida, processa cada mensagem exatamente uma vez, a vazão é menor do que a fila Standard. Quando que eu devo utilizá-la? Quando a ordem e a exclusividade são críticas. Exemplo prático, né? Sistema de transferência bancária. Se você transferir R$ 100 e depois 50, as operações precisam ser processadas nessa ordem, para não afetar o saldo. A mesma transação não pode ser debitada duas vezes. Então, nesse próximo slide eu trago as telas da implementação de uma fila via código-fonte, onde eu utilizarei o Python, onde o primeiro passo é instalar a biblioteca Boto3, que é uma biblioteca oficial da AWS que me permite trabalhar com o Python. Nós temos aqui então a importação dessa biblioteca. Abaixo dela nós temos a configuração do cliente, onde nós iremos criar um cliente especializado em SQS. E nós devemos definir também a região onde essa fila será criada. O próximo passo, então, é criar a fila, onde nós utilizaremos o método, né,
que irá criar a fila. E aqui nós iremos definir um nome para essa fila. Lembrando que o nome dessa fila ele é único na região. Então na tela ao lado nós temos a importação do JSON, onde nós temos que utilizar o JSON, porque o SQS só aceita texto, então convertemos os objetos para texto JSON. Abaixo nós temos a criação dos dados do pedido, onde será preenchido o ID, o nome do item, o valor, o cliente. Então, o próximo passo é enviar a mensagem para a fila, onde nós temos o método que envia a mensagem para a fila. Aqui nessa parte ele especifica qual fila que eu devo utilizar. E aqui ele converte o dicionário para uma string JSON. Aqui nós temos então a confirmação de que a mensagem foi enviada, onde ele devolve um texto dizendo que o pedido foi enviado, e aqui ele me mostra o ID da mensagem que o SQS gerou. Aqui nós temos o método que recebe a mensagem, onde essa linha ela pega a mensagem da fila. Essa linha aqui ela pega uma mensagem por vez, e a próxima linha ela espera até 10 segundos por mensagem. Esse if aqui então ele verifica se a resposta contém a chave messages. Se existir, ele pega a primeira mensagem do array. Essa linha aqui do print, então ela mostra as informações do pedido. Então esse método deletar a mensagem, ele realmente vai fazer isso, ele vai remover a mensagem permanentemente da fila. Por que eu devo fazer isso? Se eu não deletar, após a visibility timeout, a mensagem reaparece para outro consumidor. Esse print aqui ele acontece após a mensagem ser deletada da fila. E caso não exista nenhuma mensagem na fila para ser processada, ele vai imprimir essa mensagem aqui, de nenhuma mensagem na fila. Então, nesse próximo slide eu trago os cenários empresariais onde se pode aplicar esse tipo de serviço. O primeiro é o e-commerce e varejo, onde nós precisamos ter um processamento de pedidos, gerenciamento de inventário, notificações de entrega, integração entre sistemas de pagamento e logística. Serviços financeiros, processamento de transações bancárias, reconciliação de pagamentos, detecção de fraudes, auditoria de operações críticas. Mídia e streaming, transcodificação de vídeos, processamento de imagens, distribuição de conteúdo, gerenciamento de workflows e produção. E IoT e telemetria, coleta de dados de sensores, processamento de telemetria, análise de eventos em tempo real e integração com sistemas de monitoramento. Então, para esses cenários empresariais, eu trago dois exemplos corriqueiros no nosso dia a dia. Então, o primeiro é picos de tráfego que sobrecarregam o sistema. Então, se muitos pedidos eles chegarem de uma vez só, o sistema ele pode travar. Então, qual é a solução que o SQS ele nos traz? A fila absorve o excesso de mensagens e entrega aos poucos. Um exemplo é na Black Friday, onde milhões de pessoas clicam para comprar. Em vez de sobrecarregar o sistema de pagamento, os pedidos eles vão para uma fila e são processados conforme a capacidade do sistema. Um outro exemplo também são os serviços financeiros, onde as transferências bancárias são colocadas em uma fila FIFO, ordem garantida, para que sejam processadas na sequência correta e sem duplicação. Então, os clientes eles obtêm uma resposta imediata, mas os pagamentos e das contas são processados em segundo plano. Nesse slide, então, eu trago um exemplo prático de arquitetura de e-commerce, onde nós temos aqui o pedido do cliente, que é o pedido enviado pelo cliente, API Gateway recebendo e encaminhando requisições, a Lambda produtor, que envia a mensagem para o SQS, fila Amazon SQS, desacopla recebimento de processamentos, Workers Lambda, escalam para processar pedidos, e validade de estoque verifica a disponibilidade. Tudo isso trabalhando de forma assíncrona, ou seja, um serviço não depende do outro para funcionar.
Então, quais são os benefícios diferenciais? 99,9% de disponibilidade de SLA, 0,40 centavos por milhões de requisições, 14 dias de retenção de mensagens para reprocessamento, 256 KB é o tamanho máximo suportado pelas mensagens. Integração nativa AWS, funciona perfeitamente com qualquer um dos serviços da AWS. Segurança avançada, criptografia em trânsito e em repouso, políticas de IAM, granulares e VPCs endpoints. Escalabilidade automática, escala transparente de 0 a milhões de mensagens sem intervenção. Então, concluindo, o Amazon SQS é um serviço útil para empresas que querem criar sistemas mais robustos e fáceis de expandir. Ele é muito simples de usar, muito confiável e se encaixa bem em negócios que estão passando por uma transformação digital.